Relacionado ainda à pensão alimentícia, outro ponto que é muito comum da gente ouvir, olha, você tem que pagar a pensão. De qualquer jeito, você se vira, arruma o dinheiro e depois dia da pensão. Pensão é uma das poucas coisas que dá prisão no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Né? Tem gente que fala assim, que não vou ser preso nada, você tem, mas a questão da pensão alimentícia, gente, abre o olho porque vai preso mesmo, né? E uma outra coisa também, que muita gente ainda acha assim, mas que é um outro mito, igual a questão dos 30% do salário mínimo, né? Porque o que acontece? Há um tempo atrás, Geraldo, os juízes, eles não gostavam, né? E sim, é uma questão de costume, né? Vamos falar assim, uma política interna, né? Dos tribunais. Hoje já não. Mas há um tempo atrás, os juízes, por exemplo, assim, se eu fosse cobrar a pensão alimentícia para o meu filho, eu teria que aguardar, vamos, entre aspas, juntar 3 meses aí de pensão. Porque o juiz não dava aquele segmento no processo só com 1 mês de pensão. Porque às vezes o valor era mesmo, movimentar o judiciário, né? Mas hoje não, né? E já está na lei também, já estava na lei. Só que o judiciário, a conduta dele era outra. Mas isso agora não, isso já tem bem tempo também que já vem sendo praticado assim. Mesmo havendo atraso somente de uma parcela, ou seja, de 1 mês, já pode ingressar aí com o processo de execução de alimentos. Uma parcela é suficiente? Uma parcela é suficiente. Não precisa essa questão de, não, mas não é que eu tenho que esperar juntar 3 para entrar com o processo, 3 para pedir, para executar ele, 3 que ele vai preso. Antes até que era. Os juízes, eles não, se a gente entrasse há bem tempo atrás, pedindo assim, ele está atrasado só com 1 mês de pensão, o juiz indeferia aquele pedido da gente, aquele processo da gente. Hoje não, né? Você está com 1 mês de pensão atrasada ali, já pode ingressar pedindo, porque fica até mais fácil, se a gente for pensar hoje na lógica para resolver. Mas a gente ingressa, para a gente dá trabalho. Né, se ingressar ali, fazer petição, acompanhar, juntar documentação, né? A gente pensa, não, mas 1 mês de pensão, né? A pessoa podia entrar no acordo, pagar. Às vezes eu até tento, né? Ligar para a pessoa, chamar ele, até notifico ele primeiro, para ele comparecer no escritório, para a gente ver se a gente consegue resolver, para avisar ele que não pode atrasar, né? Mas tem gente que não está nem aí. Então, realmente, não tem outra saída a não ser ingressar com esse processo de execução. E muitas vezes também o desentendimento é tão grande do casal que a mãe fica torcendo para o pai atrasar a pensão para ela poder acionar a polícia e pedir a prisão dele. Mas é engraçado, mas ainda é engraçado como que as pessoas são. Eu não sei se isso é mal de brasileiro ou se é a questão pessoal da pessoa. Tem gente que sabe que pode ser preso, mas não. Deixa atrasar, espera juntar para acontecer as coisas. Aí mãe sofre, pai sofre, né? Porque vê filho preso, é aquela confusão danada, mas é impressionante, sabe? Porque isso é uma coisa que isso realmente muita gente sabe, principalmente quem já paga a pensão sabe que não pode atrasar a pensão, mas parece que não sei, faz para provocar, ou já tem gente que até já vi que saiu do emprego para deixar de pagar a pensão, para não ter que pagar aquela pensão. Tem cliente que fala comigo mesmo, não, eu vou sair do emprego para não pagar, eu vou sair, e realmente sai do emprego para não ter que pagar a pensão alimentícia. Então, assim, é uma coisa muito absurda. E nesse caso aí, por exemplo, a pessoa paga a pensão alimentícia. Aí ela cometeu um crime, foi condenada e presa. Sim. Lá, normalmente, ela vai receber o auxílio reclusão. Sim. E é desse auxílio que tira o dinheiro para pagar a pensão alimentícia ou não? Porque, no caso, ele não vai conseguir pagar aquela pensão alimentícia que foi fixada na área civil, né? Aí já entra na seara do direito previdenciário, mas tem todos os requisitos ali, a pessoa tem que ter contribuído, né? Se a pessoa está presa, vai receber o salário, o auxílio reclusão. Não, tem todos os critérios ali certinhos para ter esse valor recebido. Então, se a pessoa paga e ela cometeu um crime, foi presa, cessa o pagamento e vai ter que encontrar outra, porque ela não vai ter renda. Não é que cessa o pagamento, a obrigação vai continuar. Sim, mas né? eu falo ela detida lá, se ela não estiver trabalhando dentro do presídio, que há opções de trabalhar também. Se ela tiver cometido um outro crime que não seja pelo atraso da pensão. Não, eu estou dizendo outro crime. Um outro crime que, enquanto eu estou falando, tem que deixar claro para a pessoa. Não é que ele foi preso por conta do atraso da pensão, ele cometeu um assassinato, ou um tráfico de drogas, ou furtou, ou roubou e foi preso.
né? Aí, a depender se trabalhar de carteira assinada, tem todos os requisitos ali na lei do direito previdenciário que rege a questão do auxílio reclusão. A pessoa que paga a pensão alimentícia, e aí atrasou, virou aquela bola de neve e tal, ela pode ter também a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH suspensa? Pode. Mas aqui eu vou falar por experiência própria. Dos pedidos que eu já fiz aqui na Justiça, poucos foram deferidos. Porque o juiz acha isso uma medida também excepcional, como o último caso. Mas, assim, às vezes isso a gente usa como forma de apertar, uma medida coercitiva mesmo, né? Porque não tem outra solução a não ser por meio dessa medida de forçar. Porque às vezes a pessoa é um caminhoneiro, é um taxista, é um Uber, né? Então, ele logicamente, ele precisa da carteira dele. Então, ele vai resolver aquela questão para voltar a ter a carteira dele ativa, né? Já não tem outra medida. Mas aqui, pelo menos aqui em Minas Gerais, aqui em Pará de Minas, essa medida é um pouco difícil de ser concedida. Nos outros tribunais, cidades maiores, não. Mas isso aí está valendo sim, vale. Mas está previsto na legislação. Está previsto, vale sim. Mas ainda tem juízes que têm essa barreira aí de deferir essa questão aí. Por conta daquela questão da constitucional, do direito de ir e vir, né? A questão também, não só a carteira, como também a questão de passaporte, né? Mas, às vezes, eu vejo assim, tem casos que realmente não tem condição. E eu acho que o juiz deveria deferir. Porque é a única maneira de fazer com que ele pague e volte a pagar a pensão, né? Mas, assim, a gente ainda encontra uma certa resistência por conta dos juízes nessa parte aí.